Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, o Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nós estamos entrando na lição de número 8, que tem o seguinte título: O Exílio de Davi. Essa lição foi estudada no dia 24 de novembro de 2019 e tem os comentários de Osiel Gomes. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir a sua ajuda aqui no canal. É simples e é fácil. Se você ainda não é inscrito, então não perca tempo, se inscreva no canal, acione o sininho em todas as notificações, para que você possa ver tudo em primeira mão quando postarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e o 2. Verdade prática. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 5, que diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali, a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Introdução. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. A conotação nem sempre é pejorativa, pois, nas Escrituras Sagradas, o exílio recebeu conotações positivas e negativas. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora,
Provérbios, capítulo 4 e o versículo 18. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. Primeiro tópico: as características do exílio de Davi. Em primeiro lugar, a caverna de Adulão. Lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada na Cefelá, a planície de Judá, distando de Jerusalém aproximadamente 26 quilômetros ao sudoeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gate. No período dos patriarcas, tinha sido uma cidade cananeia. Gênesis, capítulo 38 e o versículo 1. E na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra, ela foi capturada. Josué, capítulo 12 e o versículo 15. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali, ela foi fortificada por Roboão. Segundo Crônicas, capítulo 11 e o versículo 7. Depois do cativeiro, foi reocupada pelos filhos de Judá. Neemias, capítulo 11 e o versículo 30. E sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias, no capítulo 1 e o versículo 15. Hoje, ela é chamada de Aidielma. Em segundo lugar, os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali, a fim de fazer companhia a Davi. Primeiramente, seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo. Aparentemente, sem sucesso, obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor. Tinham os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Segundo Samuel, capítulo 23, do versículo 8 até o versículo 39. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua própria prioridade, mas a de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 4 e versículo 21. Se esse for o Espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra. Em terceiro lugar, o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia, e não demorou para que esse número subisse a 600. Isto quer dizer que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é um modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida, para torná-los capazes para o serviço. A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados,
aos publicanos e aos pecadores. E todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Mateus capítulo 11, versículo 28 e o 29. Lucas capítulo 15 e o versículo 1. Mateus capítulo 22, versículo 9 e o 10. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com Ele. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 12. Síntese do primeiro tópico. A caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e seus amigos. Segundo tópico. Davi e o amor com os pais. Em primeiro lugar, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo um cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar, e desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares, através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. A inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta a cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui, e o seu significado é torre de vigília, deixando seus pais em segurança. Uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi. Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais, e não se descuidava de seus companheiros de luta. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Salmos de número 127 e o verso 3. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também porque era um bom filho. Em segundo lugar, a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Êxodo, capítulo 20 e o versículo 12. Deuteronômio, capítulo 5 e o versículo 16. Esse ensino foi ministrado por Paulo. Efésios, capítulo 6, versículos 2 e o 3. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam dos seus pais. Mateus, capítulo 15, do versículo 5 até o versículo 7. Tais filhos, simulada e mentirosamente, dedicavam a Deus todos os seus bens, para não honrarem nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. Os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. Isso é mandamento de Deus. Síntese do segundo tópico. Davi era um grande líder e também um bom filho. Ele amava seus pais. Subsídio Vida Cristã. O texto bíblico narra quando Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi. O motivo da visita era ungir o novo rei. Nesse caso, Davi não fora a primeira opção apresentada pelo pai ao profeta. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 11 até o versículo 13. Entretanto, o jovem amava-o e honrava-o. Assim, é importante destacar uma atitude cristã que os pais devem ter com os seus filhos, conforme escreve o Dr. Stephen A. Day. No entanto, dar uma visão a um filho
não é tão fácil quanto parece. Isto é porque os pais, às vezes, procuram viver as suas próprias aspirações, não satisfeitas, em seus filhos. Um adolescente certa vez confessou: "Tudo que eu quero estudar é francês, mas meus pais insistem que eu estude medicina. Vou fazer isso desde que seja em francês." Uma das maiores injustiças que podemos fazer aos nossos filhos é impor a eles uma visão que é contrária à sua tendência. Devemos desafiar nossos filhos a explorar seus interesses, mas não tentar impor a eles a nossa visão, especialmente na sua escolha de carreiras. Como podemos fazer isso? Devemos incentivá-los a ser holísticos, isto é, não focados indevidamente na área acadêmica e profissional, mas na maturidade cristã. Permitir que tenham uma visão de servos do Senhor em relação a todos os outros aspectos, profissões, ganhos, casamento e etc., sendo subordinados a ela. Adei Stephen: seja o líder que sua família precisa. Primeira edição. RJ CPAD 2018. Parágrafo 129. Terceiro tópico. Morrendo por Davi. Em primeiro lugar, a inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive a de seu filho. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que a lealdade não se compra com presentes, dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes. Hebreus capítulo 13 e o versículo 7. Em segundo lugar, o preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi, por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado da confiança de Saul, aliás, da família real, genro do rei. Apenas dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e os seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não o fez, mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes, sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu. Salvou o éfode santo
e foi ter com Davi. 1 Samuel, capítulo 23, e o versículo 6. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado. 1 Reis, capítulo 2, versículos 26 e 27. Pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Em terceiro lugar, a sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: A. Sua língua intenta o mal. Provérbios capítulo 10 e versículo 31. B. Traça enganos. Jó capítulo 15 e o versículo 35. C. Despreza o bem e ama o mal. Jeremias capítulo 9, do versículo 4 até o versículo 5. E D. Não é reto no seu falar. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com espírito de grandeza, soberba. Busca sempre ser reconhecido e se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Síntese do terceiro tópico. Aimeleque e outros sacerdotes foram executados sob as ordens de Saul. Subsídio bíblico teológico. Irado, não convencido e tomado por um ódio selvagem, o rei ordenou a execução de todo o grupo de sacerdotes. Quando seus próprios soldados se recusaram a obedecer, o rei ordenou que Doeg executasse o crime. O edomita assassinou 85 sacerdotes e destruiu a cidade sacerdotal de Nob, com todos os seus habitantes, do versículo 17 até o versículo 19. Existe um vívido contraste entre a recusa dos próprios homens de Saul e a perversa disposição de Doeg, o que ressaltou a atrocidade do acontecimento. Vestiam um éfode de linho, ou seja, eram sacerdotes do Senhor. Os de peito eram bebês de colo. Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, conseguiu escapar do massacre e fugiu ao encontro do grupo de Davi, a quem relatou o brutal crime que Saul incitara. O filho de Jessé foi tomado pela tristeza e contou a Abiatar sobre o seu medo quando reconheceu Doeg em Nob, durante a sua primeira e precipitada fuga. Ele confessou ser a causa da morte de todos os sacerdotes e do povo de Nob, embora não intencionalmente. Comentário bíblico Beckham 2, Josué a Esther, RJ CPAD 2005, parágrafo 218. Conclusão: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nessa terra, como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio
do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. E assim finalizamos mais um podcast, O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.